Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, a primeira epístola de João. Capítulo 2. Versículo 1 ao versículo 2. Nós temos visto quão tem sido importante para nós podermos analisar de maneira detalhada e com calma cada ponto desse discurso que João tem trazido para os seus leitores. Nós temos nos deparado com algumas questões que temos feito e que não condizem com a verdade. Questões que muitas vezes fazemos sem perceber até. E eu creio que hoje nós iremos falar sobre mais uma dessas questões que às vezes fazemos sem perceber. Mas no decorrer da exposição nós iremos chegar a essas conclusões. Diz a palavra de Deus, 1 João capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mais uma vez, gostaria de orar. Graças te rendemos, Senhor Deus do universo, Senhor dos senhores, Deus que governa sobre todas as coisas. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui nesse momento. Nós estamos aqui juntos como teu povo para adorar a Trindade Santa, o Senhor que é três, mas é um. Louvado seja o teu santo nome. Nós somos imensamente gratos pela eleição, pela predestinação, porque aprove o Senhor na eternidade decretar a nossa salvação, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com a tua livre determinação e graça. E foi em amor que o Senhor nos predestinou. Louvado seja o teu nome por isso. Nós te suplicamos que o teu Santo Espírito esteja na verdade, orientando as nossas vidas neste momento e nos conduzindo a toda a verdade. Nós carecemos do Senhor, nós dependemos de Ti, e isso não simplesmente porque somos pecadores, mas porque o Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para que a nossa vida ela só encontrasse sentido em Ti. Nós somos imensamente gratos. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Um dos maiores desafios de um crente sincero e comprometido verdadeiramente com Deus é a luta contra o pecado. Nós temos falado até aqui a respeito da santidade de Deus, da responsabilidade de cada um, de buscar viver essa santidade, esse padrão de santidade que não é estabelecido por você ou por mim, mas é estabelecido na pessoa de Deus. Nós devemos, nada mais, nada menos, sermos santos, como Ele é santo. Mas é fato, irmãos, que em muitos momentos nós temos caído em tentações. Todos nós lutamos contra algum pecado. Nós vemos, por exemplo, João falando no verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não só somos pecadores por natureza, como cometemos pecado também. Temos as nossas lutas, as lutas secretas que muitas vezes ninguém sabe. Temos as nossas dificuldades, temos aqueles pecados que caímos e esses pecados tendem a roubar a nossa paixão, a nossa força na caminhada cristã, a murchar o nosso amor pela pessoa de Deus. Todos nós passamos por isso. E eu fico muito tranquilo aqui de falar isso diante dos irmãos, porque eu sei que eu não sou o único a enfrentar lutas, a enfrentar pecados e muitas vezes cair desanimado na caminhada cristã por
olhar as minhas atitudes e ver que são muitas vezes totalmente contraditórias com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acredito. Eu creio que você passa por esse drama também. Nós somos chamados por Deus para vivermos em santidade. Mas é fato que se Deus fosse depender da nossa diligência na nossa santidade para nos levar para o céu, ninguém aqui iria para o céu. Porque todos nós somos pecadores. E quando nós deixamos de cometer aqueles pecados que nós tenazmente caímos neles, a nossa tendência é se envaidecer. E o orgulho às vezes entra no nosso coração e começamos a nos achar santos demais, nos acharmos pessoas que de fato, mas é porque eu sou maduro, sabe como é que é, né? E aí nós caímos no orgulho. Irmãos, nós somos terríveis, mas louvado seja o Senhor, que na cruz do Calvário pagou esse preço por nós. Mas a obra de Cristo sobre nós, essa obra que deve tranquilizar os nossos corações, porque João ele fala no verso 9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa fidelidade, essa justiça de Deus, elas obviamente se expressam na cruz do Calvário, mas não só ali. O grande problema nosso em cairmos no desânimo é porque consideramos a obra de Cristo simplesmente como um ponto histórico. Jesus ele encarnou, ele viveu o evangelho, ele curou muitas pessoas, morreu numa cruz, ressuscitou e agora ele está assentado à direita de Deus. E encerramos por aí. Mas nós devemos considerar o fato de que o nosso Senhor Jesus, ele continua neste exato momento a interceder por nós. E muitas vezes nos esquecemos deste fato. Nos esquecemos de considerar a intercessão de Cristo pela sua igreja. Jesus ele está neste exato momento orando diante do Pai, por mim e por você. E você, nossa, que absurdo, pastor. Nós vamos ver alguns textos aqui que mostram isso para nós. Você acha que a sua adoração, você acha que o seu culto, você acha que a sua santidade é algo que Deus recebe simplesmente porque você e eu temos agido com sinceridade na caminhada cristã? Não. É porque existe alguém intercedendo por nós 24 horas, constantemente. Deus recebe as nossas obras, não pela nossa religiosidade, não pela nossa constância, porque não somos constantes. E nem somos de todos sinceros na caminhada cristã. Deus recebe a nossa oração, Deus recebe o nosso louvor, Deus recebe a nossa gratidão, porque há um representante entre nós e o Pai, Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu já havia programado falar sobre isso, mas o irmão falou anteriormente, mas como nós somos família aqui, nada problema em colocarmos isso. Não é correto, irmãos, por exemplo, diante do texto que nós lemos, dizermos assim: Juliandro, nos represente a Deus em oração. Só um representante entre nós e Deus, Cristo. Cristo é quem nos representa diante do Pai. Cristo é o justo advogado. Ele é quem chega com autoridade diante do Pai, não com quem quer mandar no Pai, mas por ser justo, por ser perfeito, por ser digno de ter a sua palavra ouvida, a sua intercessão ouvida. Ele nos ouve por causa do único representante, que é Cristo. Achei interessante quando, hoje pela manhã, o irmão pediu para que um irmão da igreja orasse e falou assim: vamos orar nas palavras do fulano de tal. Essa é a forma correta de nós pedirmos alguém para orar. Se há um representante diante de Deus, esse representante é Cristo. Ninguém aqui tem a capacidade moral, a capacidade, seja lá qual for, de nos representar diante do Pai. Então, são questões que muitas vezes eu sei que não partem de uma ideia filosófica, teológica. Eu sei que o irmão colocou isso não nesse sentido, mas são vícios de linguagem que nós vamos assumindo com o passar do tempo. João, ele escreve às suas ovelhas, e nós observamos aqui no início, ele se dirigindo às suas ovelhas de maneira carinhosa: filhinhos meus.
Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E aí, essas coisas que João escreve para que as suas ovelhas não pequem, elas estão estritamente, na verdade, num contexto imediato, ligadas ao versículo 5, do versículo 5 ao versículo 10. É onde, por exemplo, nós vemos Deus sendo exaltado como santo, do verso 6 ao verso 7, a nossa responsabilidade em sermos santos em nossas ações. No verso 8, nós devemos ter consciência da nossa pecaminosidade. No verso 10, consciência das nossas ações pecaminosas. E voltando para o verso 9, nós devemos ter certeza de que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa através do seu Filho. Essas coisas João, ele escreve para a sua igreja para que eles não pequem. Agora, logicamente, de uma maneira mais ampla, nós podemos englobar aqui toda a carta de João. São instruções de um pastor preocupado com as suas ovelhas. Ele escreve não só a primeira carta, como a segunda e a terceira carta, para que aqueles irmãos não pequem. E nós podemos então, de uma maneira macro agora, compreendermos que as Escrituras, elas foram dadas a nós para que nós não pequemos diante do nosso Deus. Apesar de sabermos que nós temos pecado por natureza, nós somos pecadores, nós temos cometido pecado, João, ele se preocupa com as suas ovelhas, em que elas não venham a encarar o pecado de maneira leviana. Olha, eu sou pecador mesmo, eu tenho cometido pecado, não adianta, se eu confessar os meus pecados, Deus vai me perdoar, é isso que João está dizendo, então eu vou viver do jeito que eu quero. Se você faz isso, você está demonstrando que de fato você não conhece a Deus. Porque o cristão que de fato conhece a Deus, ele não só sente tristeza pelo pecado, mas ele sente ódio pelo pecado. O grande problema nosso é que quando nós vamos confessar os nossos pecados diante de Deus, nós vamos confessar porque estamos com a consciência pesada e queremos nos livrar dessa consciência pesada. Quando na verdade a nossa oração, ela deve conter questões do tipo: Senhor, me ajuda a odiar esse pecado. E me ajuda, ó Deus, a amar a tua santidade, a amar a tua lei. Não é isso que Davi, em outras palavras, ele faz lá no Salmo 51, se eu não me engano, acho que no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ah, Senhor, não muda só as minhas atitudes. Eu não estou aqui simplesmente para que o Senhor mude o meu exterior. Se o Senhor não mudar o meu coração, ou seja, as minhas paixões, e aí não é à toa que João, ele no verso 15 do capítulo 2, ele diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O grande problema nosso em relação ao pecado é porque muitas vezes nós amamos o pecado. E é exatamente esse ponto que nós devemos combater quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Senhor, me ajuda a amar a tua lei, me ajuda a amar o Senhor, e me ajuda a odiar este mundo que é passageiro. E de fato é passageiro, mas tem nos enganado cada vez mais. João, ele escreve estas coisas para que aqueles irmãos não pequem. Olha, tudo isso que foi dito até aqui, não foi para que vocês chegassem à conclusão de que agora vocês podem pecar e tranquilo. Não, é para que vocês não pequem. Entretanto, João, ele continua e diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É fato que o pecado na vida do cristão é um acidente. Nós vemos isso aqui claramente. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Mas o que é interessante nessa forma de João ir colocando as palavras, é que neste exato momento parece que João dá uma pausa no seu discurso e ele agora traz esperança. Ele busca focar a atenção dos seus leitores, ele deixa agora de combater os falsos mestres. É algo que nós temos visto do verso 5 ao verso 10, por exemplo. E agora do versículo 1 ao versículo 2, João, ele quer dar esperança para os seus leitores. E dizer para eles o seguinte: olha, em outras palavras, o pecado de fato é um acidente. E para nós, irmãos, nós iremos cair, não tem jeito. Eu não estou falando para você ver o pecado de maneira leviana, mas nós devemos ter duas certezas nos nossos corações. Deus, ele providenciou meios para que nós
caminhássemos na vida cristã, para que nós perseverássemos, Deus ele providenciou meios. E o primeiro meio que nós observamos aqui, além das escrituras que nós já colocamos, é que Cristo é o nosso advogado. É o que nós vemos aqui. E muitas vezes nós negligenciamos esta ação intercessória de Cristo por nós. Essa expressão advogado, ela é a mesma expressão que nós vemos no Evangelho de João, quando se refere ao Espírito Santo como consolador. A ideia de João é que Jesus fala diretamente com o Pai sobre nós, em nossa defesa, e intercede para que sejamos perdoados. Alguns textos nos mostram que o ministério de Cristo sobre os seus eleitos não cessou na cruz, ou mesmo na ressurreição, e nós vimos isso aqui. É um erro nós limitarmos a obra salvífica de Cristo a apenas a ressurreição e a ascensão. Ele continua intercedendo por nós. Eu quero pedir que você abra lá em Lucas, capítulo 22, verso 32. Nós vamos ver alguns textos aí. Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui Jesus ele já vai dando uma pista do seu ministério que estava não só focado na cruz e na ressurreição, mas também na sua intercessão. E eu quero pedir que você abra agora lá em João, capítulo 17, onde nós temos a famosa oração sacerdotal, mas eu quero que você vá no verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós temos observado aqui, Deus, Cristo Jesus, ele intercede somente pelos eleitos. Essa intercessão ela não é por todo mundo, essa intercessão é apenas pela igreja. Agora vá lá em Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está, neste exato momento, intercedendo pela sua igreja. O ministério intercessório de Cristo é amoroso e direcionado exclusivamente ao seu povo. Não é simplesmente uma intercessão fria. Não é como a nossa intercessão, entre aspas. Quando de repente alguém chega para você, por favor, você pode orar por mim? E a pessoa de repente ora, mas não ora com aquele interesse. Quantas vezes você e eu já não oramos por alguém sem tanto interesse assim? E aí quando nós vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós vemos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí você volta a Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. Nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós neste exato momento. E é isso que deve motivar os nossos corações a vivermos em santidade, a confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Nós podemos ter a certeza que Deus irá nos ouvir, não pela totalidade da nossa sinceridade, porque a nossa sinceridade, irmãos, ela não é uma sinceridade plena diante de Deus. Nós só alcançaremos a plenitude quando nós formos transformados, só nesse dia. Então, por mais que você ache que Deus ouve você pelo seu arrependimento, irmãos, sim, Ele nos ouve pelo nosso arrependimento, mas esse arrependimento, sem a intercessão de Cristo, ele é remorso, não existe. Se Cristo não for aquele que vai interceder por nós, Deus não irá receber a nossa vida, Deus não irá advogar por nós. E eu quero citar aqui um teólogo reformado chamado Luiz Berkoff.
creio que é útil nesse momento. Ele diz que Cristo tem muito pelo que orar em sua prece intercessória. Só podemos dar uma breve indicação de algumas das coisas pelas quais ele ora. Cristo ora rogando que os eleitos, que ainda não se acham no estado de graça, sejam nele introduzidos. Que os que já se acham recebam perdão por seus pecados diários. Isto é, experimentem a continuada aplicação a eles dos frutos da justificação. Que os crentes sejam protegidos das acusações e tentações de Satanás. Que os santos sejam santificados progressivamente. Que os serviços do povo de Deus sejam aceitos, 1 Pedro 2,5. E que por fim entrem no gozo da sua herança perfeita no céu, João 17, 24. E aí nós temos no verso 17 do capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas nós precisamos considerar ainda algumas coisas em relação a essa intercessão de Cristo por nós. Ele intercede por nós constantemente, como nós já falamos aqui anteriormente. Abra lá em Hebreus capítulo 7, verso 24 ao verso 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo intercede constantemente por nós, mesmo quando nós não oramos. Nós achamos que é simplesmente quando oramos. É por isso que quando oramos, por exemplo, nós oramos e dizemos o que no final? Em nome de Jesus. A ideia dessa expressão em nome de Jesus é como se nós estivéssemos dizendo: nós estamos pedindo aquilo que Cristo pediria no nosso lugar. E é fato que muitas coisas que nós pedimos a Deus, por meio de Cristo, Cristo não pediria. E é exatamente essa falha que Cristo aperfeiçoa na sua intercessão por mim e por você. Nós precisamos lembrar que essa intercessão ela é constante. Essa intercessão ela é baseada na sua autoridade. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. E a intercessão de Cristo, por último, ela é eficaz. Ela não é como as nossas orações. Nós oramos e muitas vezes Deus não ouve as nossas orações, não é verdade? Quantas vezes você já orou por alguém enfermo? Quantas vezes você não já orou de repente por alguém que não conhece a Cristo, pedindo a Deus que abra o coração dessa pessoa, e Deus simplesmente não fez? A grande questão é que diante da intercessão de Cristo, todas as coisas se concretizam. Essa é a grande questão. É por isso que João diz que se nós pedirmos alguma coisa que está de acordo com a vontade dele, certamente nós iremos receber, porque é ele quem intercede por nós. Mas louvado seja Deus, porque muitas vezes nós temos pedido coisas ruins, achando que estamos pedindo coisas boas. E como é maravilhoso sabermos que Deus é amoroso conosco e não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Louvado seja o Senhor pela obra de Cristo, que continua a interceder por nós. Em João, capítulo 11, verso 42, diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Esse é o nosso advogado, que ora com autoridade diante do Pai, que é ouvido, que tem, a sua oração não volta, é uma oração eficaz por nós. E esse advogado, irmãos, ao contrário dos advogados convencionais, que muitas vezes vão basear o seu trabalho nos méritos dos seus clientes, esse advogado, ele baseia o seu trabalho nos seus próprios méritos. Porque nós, como seus clientes, entre aspas, nós não temos nada em nós mesmos que nos livre diante do juiz. Para pensar na situação do homem. O homem ofendeu o juiz, que é o próprio Deus. E nós estamos diante do juiz que foi ofendido pelo nosso pecado. Eu te pergunto, temos escapatória? Temos.
Mas louvado seja o Senhor, que por sua graça, esse juiz, ele não só perdoou os nossos pecados no sacrifício do seu próprio Filho, ele não se cansou, ele nos adotou como seus filhos. E agora, nós não somos somente perdoados, nós somos adotados em Cristo Jesus. E quando nos chegamos a Ele, nos chegamos não como um Deus distante, mas como um Deus que é o nosso Pai. Deus em Cristo Jesus perdoou os nossos pecados pela graça e pela misericórdia dEle. E é isso que deve motivar os nossos corações ao nos aproximarmos do Pai. Não importa a que grau você chegou em nível de pecado. Eu não estou dizendo que você tem que viver de maneira leviana, mas o que eu estou falando é, na cruz, Cristo perdoou todos os nossos pecados. E isso deve motivar o nosso coração quando nós oramos ao Pai. Muitas vezes somos indulgentes, muitas vezes nós fazemos com que a circunstância ela mostre que nós somos justos. Mas não há justo aqui. O único justo é o próprio Cristo. É Ele quem morreu por nós, foi Ele quem cumpriu cabalmente a lei do Senhor. Ao contrário de um cliente que poderia, por meio do seu pecado, ganhar um promotor, um acusador, Deus, Ele ainda assim, manda um advogado para nos defender diante dEle. Isso é graça de Deus, irmãos. E é isso que tem que conduzir os nossos corações, essa certeza. Deus perdoa você por aquilo que Cristo fez. Quando as acusações vêm contra mim e você, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Quando essas acusações vêm, Cristo como nosso advogado, Ele se coloca na nossa frente, Ele se coloca na verdade do nosso lado. Porque é essa a ideia da palavra advogados. É uma palavra, é uma conjunção no grego que significa estar ao lado. A ideia é que quando você ouve todas aquelas sentenças, sim, porque nós aprendemos que confessar os nossos pecados diante de Deus é concordarmos com a sentença do Senhor. Mas aí nós nos levantamos diante do juiz, aflitos. E agora? O que será de nós? E o advogado vem e coloca as mãos nos nossos ombros e diz: eu morri por ele. Ele está justificado. Eu vivi aquilo que ele não poderia viver. Isso é justificação. Deus, a partir de agora, nos trata como se nós tivéssemos vivido a vida que Cristo viveu, de maneira perfeita. É por isso que Ele vai nos apresentar de maneira imaculada, perfeita. Não por aquilo que vivemos, mas por aquilo que Cristo viveu e conquistou por nós na cruz. Isso deve moldar o nosso coração quando nós estamos orando diante do Pai. Nem todos os advogados são assim. Como qualquer pessoa que já tenha enfrentado alguma causa na justiça sabe. Frequentemente eles são injustos. Não todos. Temos muitos aqui que são bênção de Deus, né? Que Deus continue abençoando os irmãos. Muitas vezes servem seus próprios interesses em vez de servir aos interesses de seus clientes. Alguns usam detalhes técnicos para escapar da justa censura da lei. Mas Jesus não opera desse modo. Em vez disso, Ele é fiel à nossa causa e apresenta o caso com fidelidade e perfeição, porque o caso é apresentado segundo o seu padrão, a sua santidade, a sua obra, e não de acordo com as nossas obras. Como você tem visto a pessoa e a obra de Cristo até aqui? Será que nós temos considerado esse intercessor que continua a interceder por nós, somente como alguém que foi à cruz e ressurgiu dos mortos e simplesmente subiu aos céus? A partir de agora, irmãos, diante do texto que nós vimos, e eu espero diante da aplicação do Espírito Santo, dessa palavra aos nossos corações, nós devemos orar confiantes de que Deus nos ouvirá, pois existe um justo intercessor a nosso favor diante do Pai. Se orarmos de acordo com as Escrituras, se orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele irá nos ouvir. Você pode ter certeza disso. Devemos trabalhar com maior afinco, sabendo que nossas obras são aperfeiçoadas e recebidas pela intercessão de Cristo. Devemos lutar contra o pecado, na certeza de que se cairmos, nós temos um justo advogado junto ao Pai, que intercede eficazmente por nós. Devemos caminhar livres de acusações
do inimigo, porque somos justificados através da obra de Cristo. Agora Deus nos trata, irmãos, como seus filhos. Como você tem visto a obra de Cristo até aqui? Como algo restrito à cruz, ou como um Deus que continua a interceder por você e por mim? Isso, infelizmente, não é verdade para aqueles que de repente estão aqui, mas que não se encontram na oração intercessória de Cristo. Se você está aqui e não conhece a Deus, se você está aqui e ainda não teve um encontro salvífico com Cristo, o que resta a você é cair nas mãos do Deus vivo. É a única coisa que resta para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Se Cristo não morreu por você, se Cristo não pagou a sua dívida, você certamente sofrerá tudo aquilo que ele sofreu a partir do Getsemane, culminando na cruz. Só que você sofrerá isso por toda a eternidade. Você pode ter certeza disso. Cristo, ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura. É somente Ele. Você não vem para Cristo com medo do inferno. Você não vem para Cristo fugindo do fogo eterno. Simplesmente, você vem para Cristo fugindo da ira de Deus. Foi disso que Cristo nos livrou. Ele é o nosso advogado. Quem é o seu advogado? Quem é que intercede por você? Como é que você tem vivido? Como é que você tem encarado a obra salvífica de Cristo? Irmãos, precisamos muito mais do que um conhecimento teórico. Nós precisamos entender que essa realidade, ela transforma os nossos corações. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Em segundo lugar, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí nós temos um problema aqui que eu pretendo olhar primeiro para esse problema, para depois nós retornarmos. É um problema que eu digo, porque tem sido mal compreendido por muitas pessoas, principalmente pessoas de linha arminiana. O texto não está querendo dizer que Jesus morreu por todo mundo. Não é isso que o texto fala. Nós não devemos perder de vista que João ele está escrevendo para uma igreja mista. Uma igreja que era composta por judeus e gentios. Quando João ele fala que ele é a propiciação não somente pelos nossos próprios pecados, ele está falando não somente por nós judeus. Quando ele diz, mas ainda pelos do mundo inteiro, ele está falando que a obra salvífica de Cristo, ela não se restringiu aos limites de Israel, aos limites judaicos, mas a partir de agora, em Cristo, todos aqueles que são eleitos na eternidade, isso você já vê no Antigo Testamento, por exemplo, né? A salvação de Raabe, quando Deus chega para Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, coisas do tipo. Era propósito de Deus alcançar por meio do povo de Israel os seus eleitos. Isso é interessante para nós nesse momento, porque às vezes as pessoas olham para esse texto e dizem que Jesus morreu por todos. Jesus ele intercede apenas por aqueles que ele morreu. E aí eu quero pedir que você abra lá em João, capítulo 11, versículo 51 ao versículo 52, onde nós iremos ler um texto que é bem parecido com esse texto aqui. Eu acredito que elucida mais isso que nós estamos falando. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quando nós vamos, por exemplo, para a oração sacerdotal de Jesus, nós vemos que ele diz que ele roga não somente por esses, mas por aqueles que viriam a crer no Evangelho. Se eu admito que a morte de Cristo na cruz, ela trouxe possibilidade de salvação, eu estou diminuindo essa obra salvífica. Por quê? Porque eu estou dizendo que Jesus morreu por todo mundo, e eu sei que nem todo mundo vai para o céu. Vai ter muita gente que vai para o inferno. E aí, o sangue de Cristo por essas pessoas, se eu digo que Cristo morreu por todo mundo, se tornou ineficaz. Mas o ponto é, ele morreu apenas pela sua igreja.
A morte de Cristo na cruz não trouxe possibilidade de salvação. Ou seja, o que Cristo fez na cruz não é algo para ser anunciado para o homem de um modo indiscriminado e agora o homem ele vai decidir se ele crê ou não. Não. A morte de Cristo na cruz trouxe certeza de salvação sobre aqueles que foram eleitos. Deus escolheu o seu povo antes da fundação do mundo e mandou Jesus Cristo para servir de propiciação única e exclusivamente pelos pecados da sua igreja, que foi escolhido antes dos tempos eternos. Chama sua atenção para Romanos capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se Cristo é uma propiciação pela fé, então Ele não é uma propiciação para aqueles que não têm fé. É simples. E aí quando nós vamos para Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Os irmãos lembram? Se entregou por quem, irmãos? Por ela, não por todos. Por ela. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo morreu apenas pelos seus eleitos. Isso nós chamamos entre os pontos calvinistas de expiação limitada. Cristo não morreu por todo mundo. E aí, de repente você se encontra agora com uma pergunta: como saber se Cristo morreu por mim? E a pergunta que eu faço a você é: você tem demonstrado frutos de arrependimento? Você tem demonstrado inquietação pelos seus pecados? Outra coisa, não só inquietação, você tem se arrependido pelos pecados que você tem cometido? Você tem entendido a extensão dos seus pecados? Ou será que você acha que pecado é só aquilo que você faz escondido quando ninguém te vê? Ou será que você não considera que a arrogância também é pecado? Ou será que você não considera que o fato de você fazer um comentário pejorativo diante da dificuldade intelectual do seu irmão, isso também é pecado? Ou será que você não considera que o fato de você agir com soberba diante do seu irmão, isso também não é pecado? E isso não é algo que é passivo de condenação eterna? Às vezes as pessoas acham que pecado é aquilo que acontece da cintura para baixo. Mas pecado, irmãos, é soberba, orgulho. É ver a vida e responder ao mundo de acordo com os seus paradigmas e não de acordo com a palavra de Deus. E como tem crente soberbo hoje, irmão. E esse é um risco que nós, como reformados, caímos muitas vezes. Quando vamos para uma igreja, de repente, e vemos alguma falha, algum erro, saímos dali criticando, debochando, como se isso fosse santo, como se isso fosse trazer edificação. Isso não traz edificação. E isso é passivo, sim, de condenação diante de Deus. Você quer abençoar o seu irmão na dificuldade que ele tem? Vá até ele, oriente o seu irmão e invista nele. Dê um livro para ele sobre aquele assunto, por exemplo. Ajude o seu irmão. Mas não ache que pecado é só algo relacionado à pornografia, é só algo relacionado aos desejos sexuais, tanto do homem como da mulher. Não é só isso. Pecado é tudo aquilo que desagrada o Senhor, tudo aquilo que não está de conformidade com a sua lei. E não são só coisas relacionadas a questões sexuais. Você pode ter certeza disso. Será que nós temos vivido dessa forma, entendendo a extensão da obra salvífica de Cristo? É lógico que nunca entenderemos na sua plenitude. É por isso que nós cantamos aquele cântico: eu nunca saberei o preço. Como é que é o... Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Aí tem gente que fala: foi o sangue de Jesus. Sim, foi o sangue de Jesus. Você sabe a extensão disso? Dessa obra? A profundidade dessa obra? Ah, irmãos, Deus, Ele não deixa impune o nosso pecado. Alguém precisou pagar.
quando nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, nós podemos ter a certeza, Deus ele não olha para você e para mim, tá bom, eu vou relevar o pecado dele. Eu vou deixar para lá. Deixa quieto. Não. Alguém morreu pelo pecado que você cometeu. Alguém morreu pela fofoca descabida que você trouxe. Alguém morreu pelo comentário terrível que você fez de um irmão. Alguém morreu pela sua postura de soberba. Alguém morreu pelos pecados que nós cometemos. Os de ontem, os de hoje e os que cometeremos amanhã. Alguém pagou o preço. E aí quando você vai lá para Êxodo, capítulo 32, versículo 34 ao versículo 35, quando Moisés ele estava no monte, quando ele desce, ele se depara com aquela situação onde os filhos de Israel tinham feito um bezerro de ouro. Olha o que é que Deus disse para Moisés: vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Deus não leva o pecado de maneira impune. Ou os seus pecados foram atribuídos a Cristo, ou Deus moeu Cristo ao invés de moer você, ou você pode ter certeza que se nós andarmos de acordo com a nossa indulgência, de acordo com o nosso achismo de santidade, achando que é a nossa santidade que vai nos salvar diante do Senhor, você pode ter certeza, Deus irá acertar as contas conosco. Ou nos refugiamos em Cristo, ou estejamos certos de que a morte eterna, a ira de Deus por toda a eternidade, é o que nos aguarda. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Por meio da fé nós somos justificados. Deus nos vê como justos e agora nós temos paz com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. E isso é tão sério, que às vezes nós achamos que pelo fato de fulano ser alguém, pastor, mas ele não bebe, não fuma, não faz nada de errado, só não tem Cristo na vida, como se Cristo fosse um apêndice, né? E aí quando você vai lá para João, capítulo 3, versículo 36, irmãos, como é sério o nosso pecado e como é sério a rebeldia do homem sem Deus diante dele. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pode ser o seu familiar, pode ser quem quer que seja, que você ame e goste. Se essa pessoa não tem Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. 1 Tessalonicenses 1,10 fala que Cristo ele veio para nos livrar dessa ira vindoura e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se Cristo não tiver morrido por você, você está perdido. Mas você pode ter a postura que tiveram aqueles irmãos lá em Gadara, se eu não me engano, ou Genezaré, quando você vai para o capítulo 14 de Mateus, na última perícope, no último parágrafo, a Bíblia fala que quando Jesus ele chega ali, as pessoas elas clamam, e elas clamam para que ao menos elas possam tocar na orla das vestes de Jesus. É interessante isso porque esse tocar na orla naqueles dias significava: o teu Deus é o meu Deus. Não era simplesmente uma atitude mística. Eu vou tocar para ser curado. Não, eu vou tocar porque eu quero servir a esse Deus. Porque na orla das vestes estavam as borlas que eram lembranças do compromisso do judeu com a lei. Então eles tocavam nessas borlas, dizendo que eu me comprometo com o seu Deus também. E eles iam por onde Jesus entrava e clamavam para que ao menos pudessem tocar na orla das vestes dele. O que eu quero dizer para você é: você está numa posição, se de repente você não conhece a Deus, numa posição de desvantagem. Não é você quem vai dar oportunidade para Deus.
Não é você quem aceita Cristo, é Ele quem aceita você. Ou você toma uma postura humilde hoje, de clamar e pedir ao Senhor que aceite a sua vida. Clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu amor, eu não mereço o teu cuidado, eu não mereço ir para o céu, eu não mereço estar contigo, eu não mereço, porque eu sei quem eu sou. Tem a postura que Pedro teve: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Se você não clamar por misericórdia, se você não clamar para que Cristo salve a sua vida, a ira de Deus, ela se derramará sobre você por toda a eternidade. E isso não é terrorismo cristão, isso não é terrorismo de um pregador, isso é a verdade das Escrituras. Ou Cristo liberta você da ira vindoura, ou é isso que aguarda você por toda a eternidade. E eu não vou aqui vender um falso evangelho, um evangelho barato, de dizer: tome uma decisão, faça alguma coisa do tipo. Não, irmãos. Não estou anunciando aqui qualquer produto. Nós estamos anunciando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa sobre todas as coisas. Se você continua crendo que Cristo não é suficiente para a sua vida, continue certo, ou na verdade tenha certeza, de que essa arrogância toda se voltará contra você no último dia. Nós que ouvimos esta palavra hoje, a começar por mim, somos indesculpáveis diante do nosso Deus. Não se contente com o fato de você estar na igreja há muitos anos. Não se contente com o fato de você participar de sociedades internas. Não se contente com o fato de você ser um oficial da igreja. Não se contente com o fato de você saber algumas coisinhas de teologia. Não se contente com isso. De fato, tenha certeza da sua salvação, da vida eterna. É isso que João ele vai tratar com esses irmãos, um texto que nós temos lido aqui quase em todas as exposições. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a considerarmos a sua palavra. Eu quero encerrar aqui, lendo 2 Coríntios 5, 14, 15, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. 2 Coríntios 5, do 14 ao 15. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você é um crente sincero, você pode ter certeza, Cristo está intercedendo por você e representando você diante do Pai. Mas isso não é motivo para nós vivermos da maneira como nós queremos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.